Bom dia, boa tarde, boa noite, professor. Não sei que hora você está vendo esse áudio, ou esse áudio, né, esse vídeo. Nós somos o grupo A, acredito. Eu me chamo Carlos Nunes Medeiros e o meu colega é o Eduardo. Então a gente vai explicar um pouco como que a gente fez tanto na parte teórica quanto na parte prática, o experimento 2, tanto o A, B e C. Então, o primeiro experimento é o multiplicador de tensão. Então, o multiplicador de tensão, ele é basicamente um circuito eletrônico que eleva a tensão da entrada usando diodo e usando capacitor. Então, funciona da seguinte maneira: a gente carrega o capacitor em série durante alguns semiciclos alternados de tensão CA ou pulso CC, que é o que a gente fez com o piezoelétrico, e somando suas tensões, quer dizer, a gente soma suas tensões armazenadas, né? Então ele armazena ali e aí faz o multiplicador de tensão acontecer, né? Então os diodos eles direcionam o fluxo de corrente, permitindo que os capacitores se carreguem em paralelo e descarreguem em série. Então o circuito, como o dobrador de tensão, né, meia onda e onda completa, são exemplos básicos de como a gente pode ter multiplicadores de tensões quanto maiores, quanto menores. Então, com mais estágio para multiplicações maiores. Então, a eficiência depende da frequência de operação. Como a gente vai mostrar no vídeo, a gente usou o peso elétrico e ia batendo ali, basicamente dando uns cutucadas no peso elétrico, fazendo com que ele fizesse a multiplicação de tensão. Então, fazendo isso, a gente conseguiu um aumento relativamente bom no nosso circuito e a eficiência do nosso circuito elétrico foi até que boa. Então, a eficiência dependeu da frequência, né, de operação e de capacidade dos capacitores e peso dos diodos. Então, basicamente, a parte teórica do nosso circuito elétrico multiplicado de tensão é essa. E aí o Eduardo vai falar como que a gente montou o nosso circuito na prática. Bom, em nosso circuito na prática, a gente montou no laboratório e a gente usou a protoboard, o modelo padrão da plaquinha. A gente usou 6 diodos, alternando com os capacitores para fazer a multiplicação da tensão. Então foi basicamente isso, nosso componente geral. Aí no final a placa ficou com os diodos e capacitores. E a gente também usou o piezoelétrico para ficar dando as batidinhas e para aumentar essa tensão e fazer uma medição. E como eu vou mostrar no vídeo, a gente registrou também qual foi o valor dessa tensão. Então aí a gente pode ver o protótipo que a gente fez e a nossa foto montando também o experimento. E agora eu vou mostrar no WhatsApp como é que ficou na nossa gravação do laboratório e ver como é que foi a nossa eficiência do experimento. Aí a gente batendo na... Vou gravar e depois eu boto a gravação do vídeo, porque aí não fica enrolado. Aí pode explicar, faz. Tá. Pode falar agora? Pode falar. Então, professor, voltando aqui, falando sobre a segunda parte desse experimento 2, é o experimento da balança capacitiva. Então, a balança capacitiva é basicamente, ela mede a massa do objeto utilizando a variação da capacitância de sensores capacitivos. Então, quando o objeto é colocado ali na plataforma, a plataforma nossa seria a balança ali. Então, a gente colocava o copinho vazio e ele enrolado com alumínio. A gente media primeiro e ia aumentando o volume da água ali. E a cada medida que a gente colocava, a gente dava um valor de capacitância. Então, a gente fez até uma brincadeira legal com o senhor, que foi, se eu colocava um tanto de água e a gente teria que dizer quanto de capacitância que deu. Então, a gente acertou alguns valores, então nossa balança capacitiva estava bem calibrada até. Então, quando o objeto ele é colocado sobre a plataforma, como eu falei, as formações deformam com eletrodos, estrutura com eletrodos, alterando a distância ou a área entre eles e, consequentemente, a capacitância. Então, o circuito eletrônico converte essa mudança de capacitância em sinais elétricos proporcional à massa, como eu falei. Então, quanto mais a gente aumentando o volume da água ali,
maior a capacitância ficava. Então, por fio, o microprocessador calibra e exibe o valor da medida em unidade de peso. Então, foi o que a gente fez. Basicamente é isso. Então, no vídeo a gente mostra como que a gente realizou esse experimento. Tem que ir de pouquinho em pouquinho. E aí, professor? E aí, professor? Vou pegar uma referência aqui até lá. Oi, professor. Agora a gente vai apresentar a parte do experimento que a gente fala sobre a rigidez dielétrica do ar. E nós, os autores, eu, Eduardo, Wilson Márcio e o Kylon, fizemos esse experimento. Então, eu vou falar para vocês um pouco do conceito e como a gente fez na prática no laboratório e os resultados que a gente obteve e as conclusões por meio desse experimento do que a gente realizou na prática. Bom, mas basicamente, antes da gente seguir, eu vou explicar o que é a rigidez dielétrica. E basicamente, a rigidez dielétrica é a capacidade de um material isolante resistir à passagem de corrente elétrica. No caso, a gente usou o ar como referência para analisar, então a gente fez um rompimento da rigidez dielétrica do ar. E no caso do ar, esse valor dessa rigidez dielétrica, essa resistência desse material isolante resistir à passagem da corrente elétrica, essa intensidade dessa resistência é de aproximadamente uns 3 kV por milímetro. Então, essa é o valor específico do ar, já que é o que foi usado no experimento, avaliado no experimento, e quando ele é ultrapassado, ocorre a ruptura gerando faíscas, mas a gente vai ver que a gente usou um LED para ter como referência quando que essa rigidez foi rompida, e quando o LED acende é porque a rigidez foi rompida, com as passagens do elétron e acendimento do LED. Então, o acendimento do LED foi um indicador para a gente. E a montagem experimental, basicamente, a gente usou papel alumínio, a gente usou tubo de papelão, então dá para ver um pouco aqui na imagem, e usamos também pratos plásticos e uma fonte de alta tensão para simular a ruptura do ar. Então, a gente tem aqui usou um instrumento muito básico, com alguns componentes que a gente tinha, então pratos plásticos como base de apoio, o tubo de papelão, para poder ter essa distância entre os tubos e entre os alumínios, para que a gente pudesse ver esse comportamento da rigidez elétrica do ar e desse rompimento. E, no, em um dos, e nesse papelão aqui, mais longe, a gente colocou o LED ligado para poder comprovar se a rigidez elétrica do ar tivesse sido rompida ou não. Lembrando que se o LED acendesse, seria o indicador que de fato foi um êxito a rigidez elétrica do ar ter sido rompida por meio da fonte de alta tensão que a gente aplicou. E a execução do experimento foi, a gente basicamente foi aumentando a tensão progressivamente até que essa rigidez dielétrica do ar fosse rompida. E como eu falei anteriormente, foi possível observar o LED acendendo, em alguns momentos piscando, né, na medida que a tensão sendo aplicada com alguns pulsos, com alguns toques, foi possível observar o LED acendendo, indicando esse rompimento da rigidez dielétrica do ar. Então, eu vou mostrar no vídeo como é que fez e como é que ficou na prática. A gente mostra de perto o LED acendendo e a tensão com a corrente assim pipocando, dá para escutar até o barulho e o nosso grupo realizando. Mas basicamente a conclusão foi que o experimento demonstrou com êxito a rigidez elétrica do ar. E esse conceito é essencial para entender o comportamento de isolantes em sistemas elétricos e fatores como a umidade e distância influenciam o ponto de ruptura dessa rigidez. A gente fez uma certa distância, mas a distância é um fator muito importante, a umidade do ar também é um fator que influencia nessa questão. E essa é a apresentação, então vou mostrar aqui um pouquinho de como ficou o vídeo da nossa gravação. E esse é o nosso vídeo do experimento. Não sei se dá para escutar, mas os barulhos da tensão. E aí a gente aproxima para ver o LED. Aí nesse momento a tensão é ligada e dá para ver alguns piscos. Vou voltar aqui para a gente ver o LED acendendo, aqui, vermelhinho piscando, mostrando que a rigidez elétrica de fato conseguiu, do ar, ela conseguiu ser rompida e o LED foi. Vou gravar aqui, vai. Para essa porra aí, para. Vai, griva, grava. Griva, só sou griva mesmo. Griva. Bom dia, boa tarde, boa noite, professor. Eu sou o famoso grupo
da guerra mesmo. Então só eu e o Eduardo. Todo mundo tem 4 pessoas no grupo, então a gente tinha 4 também. Só que aí dois do nosso grupo já trancaram a matéria desde o início. Então a gente tá na luta aí. Os meninos dos outros grupos também ajudam a gente em algumas coisas. Então quando o experimento é mais complicado, a gente ajuda o pessoal. A gente junta ali e faz o experimento como a gente está fazendo. Mas os vídeos é por conta nossa mesmo. Então a gente tá na luta aí, tá difícil. Mas a gente está mandando direitinho. Então, continuando, eu já fiz até boa parte aqui. Aqui é a parte final dos experimentos, né? Que é o item C lá, que fala sobre a gente pegar o vídeo lá até o minuto 25, entender como funciona o vídeo e fazer toda a modelagem aqui no Maxon. Então, eu já fiz aqui, né, boa parte do primeiro experimento. Então, eu pego as duas esferas, já fiz as duas esferas, agora eu vou botar o raio. Então, coloco o raio de 0,2 e vou colocar as posições para depois enlarguecer. Calma que deu erro. É porque eu botei 0 aqui embaixo. Então, calma, acho que vai agora. Tá, agora foi. 0, não, calma, estou errando. É 0,8. Então, 0,2. Aí dou um OK, mas ainda não foi, né? Não foi ainda o erro de novo, que a captura de tela tá horrível, tá travando. Então dou OK, coloquei tudo no eixo, ali no eixo Z, e aí vou colocar o nome da esfera, coloco o nome da esfera, tudo certinho. Então aí coloquei o nome da esfera, coloquei o tipo de material, esfera 1, dei o OK, e vou na segunda esfera. Eu vou na segunda esfera, pego mesmo, boto o nome, esfera 2, coloco o material de cobre de novo, cobre, dou um OK e dou um OK. Então já coloquei o tipo de material e a distância das duas esferas. Então deixa a distância das duas esferas, tudo tranquilo. E vou colocar a voltagem agora. Então a voltagem está calma, tenho que ver o que está dando errado. Maxwell, eu tenho que mudar para eletrostático. Então, mudo para eletrostático. Agora vai. Então dou OK, tudo certinho. Vou em assim, excitação, voltagem e coloco a voltagem de 2 volts. Vou na esfera 2, está tudo certinho. Abro, coloco também a voltagem. Assim, excitação, voltagem e 0 volts. Que uma vai ter tensão e a outra não vai ter. Então vai ser mais ou menos assim o projeto de acordo com o vídeo que a gente estava vendo lá. É basicamente isso. Vou em Maxwell 3D, vou em parâmetros, clico com o botão direito, Assign, Matrix e seleciono as duas voltagens. Então inclui as duas voltagens, dou OK. Então pronto, já foi incluída as duas voltagens, tudo certinho. Então vou em solução type, não, solução type não, parâmetros, não, parâmetro não, análise setup, e adiciono a solução, que vai dar erro depois, se a gente não colocar. Tá, vou valido, dou um close, e aí faço a análise total. Então vai estar fazendo a análise, esperar um pouco. Então eu coloquei os nomes ali, pessoal, não sei se deu para ver, mas tá os nomes ali dos projetos. Tá Cadu 18 alguma coisa, tá lá no final, é porque não mostrou direito. Que é o Cadu 18012, aqui embaixo na análise. Então coloquei o nome dos projetos, tudo certinho como o senhor pediu. Acho que no passado eu não coloquei, mas esse eu estou colocando. Estou analisando. Demora um pouco para analisar.
Meu computador não é do bom, então pronto, acho que foi. Tá, acho que foi. Tá, deixa eu ver, acho que isso aqui não dá erro não. Tá, tranquilo. Acho que tá tudo certo. Vamos ver se vai o plano. Escolha o plano. Plano YZ. Dou OK, beleza. Tá tudo OK. Desço aqui na aba do Project Manager. Vou em Fields Overlays. Clico com o botão direito. Vou em Fields e Mag-E. Vai ver a magnitude. Aí vou em All Object para pegar tudo. Dou um done. Não foi. Calma, tô esquecendo alguma coisa. Acho que não foi. Não foi? Acho que tô esquecendo alguma coisa. Voltei aqui para ver. Esqueci a região. Então coloca a região. Deixa eu ver se foi certo. Aí agora coloca a região de 50%. 50% da região do vácuo. Dou OK. Pronto. Acho que agora vai. Vamos fazer de novo. Valido. Tá tudo OK. Vou em análise UAU para dar a análise total. Tá analisando. Então, se eu ver aqui, ó, no canto inferior direito, que não tá mostrando lá no projeto, né? Mas no canto inferior direito tá aqui o nome do projeto, Cadu 18012, que é o meu, é Kylon e Du de Eduardo. Aí 18012 é o início da minha matrícula. Agora foi. Então, deu tudo certo, ver se tá dando tudo certo, tá bom. Agora eu vou virar aqui direitinho para ver como que tá. E você pode ver que a magnitude, ó, eles ficam mais aqui alinhados no finalzinho das esferas. Então aqui onde está mais vermelho é onde tem a maior magnitude. Então eles ficam meio que ali mais pelo centro e nas pontas das esferas. Então é dessa maneira que o vídeo é explicado, né? Então vou tentar colocar em outro eixo aqui, nos 3 eixos, quer dizer. Vou em Field, Z e Vector, botar os vetores. Aí ao Object, aí agora os vetores. Agora os vetores aparecem. Vou em Field Overlays aqui. Calma, que tá travando. Aí em Field Overlays. Abro. Aqui vou em Mag 1 e tiro. Plot Visibility. Aí como você pode ver. Então, se eu aproximar ali, os vetores do 2 volts, aqui ó, dos 2 volts, vão para o de 0 volts. Então fica bem aqui nas pontas aqui, ó. Então os vetores mais longe do centro da esfera é menor e ali mais no centro da esfera, na ponta, é bem maior. Então vai direto do 2 volts para o 0 volts. Bom, professor, agora continuando a segunda parte do vídeo. Então, o segundo, como é que fala? Segunda modelagem. Falhou aqui a memória da imagem. A segunda modelagem do vídeo, a segunda que eles explicam lá no vídeo que você me passou de 25 minutos. Então, eu já meio que dei caminho andado, tem uns projetos, então já vou continuando nos projetos aqui para não dar, não dar nenhum problema. Então, o segundo projeto a gente vai fazer basicamente como eu posso dizer, duas barrinhas. Então a gente faz duas barrinhas. Então faço a primeira barrinha, que deu erro. Agora foi. Tá, aí eu faço a segunda também. Show. Deixa eu aumentar mais um pouco aqui.
Vou na primeira barra. E aí vou colocar as medidas também e as posições também. Então a primeira medida no X eu coloco 0. Não, calma. Coloco 1. Eu vou colocar logo as posições, que aí eu coloco a medida depois. Então 0,0,0. Então posição tudo 0. Então vai ficar ali no centro. Então um X tamanho 2, Y tamanho 6 e XZ tamanho 4. Então 2, 6 e 4. Não, vou colocar... deixa eu ver. Vou colocar 8, que aí ele fica melhor. Então 8 e 4, 2, 8 e 4. Fica mais largo. Vai ficar mais largo. Então vou no 2 agora. Calma, agora sim. Vou nas posições, coloco 0. Boto 0 e... Não, é 8, né? Porque é por X primeiro. Vai ficar mais distância. 8, 0, 0. Calma. Esqueci de botar o tamanho do cubo, ou do retângulo. É 2, 8 e 4. 2, 8 e 4. 2, 8 e 4. Pronto, ok. Agora sim. Agora os dois estão a distância boa e tudo na mesma linha, no mesmo plano. Plano X, Y. É XY, né? Plano XY. Na virada para mostrar direitinho. Vou em solução type para colocar eletrostático, para não esquecer, para não dar erro. E agora vou no primeiro e vou colocar os materiais. Então, edit, material é cobre, primeiro. Eita, calma. Aí, ok. E vou dar uma transparência para ficar melhor para ver os vetores quando eu for fazer a simulação. Vou no 2 e também coloco cobre e boto uma transparência. 0.5, tá bom? Tá. Dou ok. É que os dois estão meio transparentes, calma. Aí, os dois estão meio transparentes, então vai dar para ver. Então vou em Maxwell. Não, calma. Vou ter que colocar a voltagem, né? Então assim, excitação, voltagem. E coloca a primeira voltagem de 10 volts no primeiro muretinha, eu vou chamar de muretinha. Primeiro murozinho ali. Vou no segundo agora, coloca a voltagem também. Assim, excitação e 0. Então um vai ter 10 e outro vai ter 0. Coloquei 10, né? O outro que eu tinha colocado 2, né? Esse eu vou colocar 10. Aí coloca a região, dá pra passar de esquecer. Então, coloca a região ali do vácuo. Para a simulação dar certo. No passado tinha colocado 0, né? Então, 2 volts. Tô ficando melhor. Ó, Cadu ali, mostrando pro senhor, que é o meu que eu fiz. Vou em parâmetros, assim, matrix, seleciono as duas voltagens, estou com OK. Pronto, então tudo OK. Agora eu vou em Maxwell 3D, validação, faço valido, tá tudo... Não, calma. Falta a análise setup. Então vou a análise, clico no botão direito, vou em adicionar e dou um OK. Pronto, agora vai. Então Maxwell, validação, tudo OK. Opa. E vou em análise. E aí só esperar o computador esquentar a máquina. Então tá ali o nome, o Cadu 18. Esse é o Cadu 180124. O K de Kylo, Du de Eduardo, 18012-4 é os inícios da minha matrícula. Esperar. Deu tudo certo, parece. Tá. Então, continuando, desculpa, professor. Teve um previsto aqui. Então, vou pegar o plano XY, vou em Fields Overlays, Fields e Magie e coloco All Project.
Então você pode ver que ficam bem nas pontinhas do... Esqueci o nome agora que eu dei. Ficou bem nas pontinhas, ó. Nas pontas, a maior intensidade dos vetores, ó. Ali do E. Então vou em Fields aqui. Vou tentar mostrar os vetores, como é que ficam. No XY mesmo. Em Fields. E E-Vector. Para mostrar os vetores, né? Tá, o Project. Ó, como é que ficam os vetores. Calma. Vou tirar a magnitude aqui. Pronto. Deixa eu mover um pouco. Ó, como é que vai, ó. Ele vai do 10 volts até o 2 volts. Então, bem nas pontinhas, a magnitude é maior, ó, como o vetor mostra. Pelos cantos, os vetores são bem menores, bem pequenos. E as pontinhas do negócio, das caixinhas, né, é onde tem a maior frequência ali de vetor. Bom, professor, continuando o vídeo, eu aproveitei o outro, né? O outro projeto e já estou criando esse. Então eu vou deletar essa parte aqui e fazer o cone. Então eu vou fazer o cone. É bem próximo aqui daquela barrinha que estava com a voltagem. Então eu vou criar de qualquer jeito, porque aí eu vou botar as medidas depois. Já está também com a região ali no vácuo. Então eu vou no cone 1. Seleciono o cone. Coloco o material. Então vou em Cooper, que é cobre. Colocar logo a transparência, que aí já dá para ver tudo certinho na hora que eu for colocar os vetores e tudo mais. Então eu vou no cone e vou botar a posição do cone. Então ali boto no eixo Y para ele ficar de frente ali com a nossa barrinha. Então eu vou nas posições, boto 8, 0, 0. E o tamanho, o raio, vou colocar ali bem pequeno o raio. Então 043. 043. 046. Tá, 046 tá ótimo. Acho que ele ficou meio... ficou meio que um do lado, pro lado, outro pro outro. O cone ficou meio que no meio do eixo. Então eu vou aqui na caixinha. Isso aqui é que eu posso fazer. Tá meio que no meio, né? Tá, a posição boto 0. Boto 8, não. Boto menos 4, né? Menos 4. Ele fica no meio. Pronto. E aí vou no cone também para rotacionar o cone para ele ficar de frente. 4, vou diminuir o cone também, aproveitar. Tá 2,06, pronto. Ele vira completamente. Pronto, certinho. Então, ok, tá tudo certo. Vou em solução type, tá tudo eletrostático, eu já tinha feito do passado. Aproveitei mais do passado. Então, essa excitação, coloco a voltagem do cone 0. E vou em validação. Tá tudo ok. Vou analisando. Então tá ali o mesmo, Cadu, 18012, que é eu e o Eduardo, dois guerreiros. Ficou um ponto lá, dá pra ver ainda, deixa eu ver. Dá pra ver, ó, que a região onde tem mais, o vetor é mais intenso, é na pontinha do cone lá. Então ele é na pontinha do cone. Então vou aqui em Maxwell, vou em excitação, abro aqui e boto a voltagem 1.
Que é a voltagem da barra. Vou aumentar, vou botar 50. Acho que 50 dá. Não, 50 não. Tá 0, 10 aqui. Que 50. Dá uma análise de novo. Ainda ficou pouco ainda. Acho que ainda ficou pouco ainda. Eu vou virar, ó, pra mostrar como é que fica. Dá pra aumentar mais um pouco. Ou é na voltagem ali. Botar 50 mesmo, eu acho. É, botar 50. Pronto. Analiso de novo. Agora melhorou, ó. Se eu aproximar mais, se eu ver, ó. Região ali, bem da pontinha do cone, é a região onde o vetor é mais intenso, ó. Então ele sai bem da pontinha e vai até do que o cone ele tem a voltagem, né? Então vai do cone para a placa que não tem. Então, ó, os vetores mais intensos são bem na ponta. Tem? Então isso é bem bacana. Dá para ver que ele não sai dos campos. Bom, professor, agora vamos para a última parte. Então, é a parte mais demorada. Então dá para ter que fazer do início. Então eu coloco aqui as duas coluninhas, né? Fazer a tão famosa gaiola de Faraday lá também, nessa modelagem aqui. Então eu vou meio que aproveitar. Então coloco as posições. 0, 0, 0, 1, 4 e 2. Dou um OK. Ficou meio feio ali, mas já vai ajeitar. Então eu boto 0,1. Eu coloco 1, não, 2 e 2, não. Vou colocar 10, 0, 0. Aí 1, 4 e 2, tá bom. Ver se ficou bom. Ficou bem distante. Vou colocar a gaiola de fara dele no meio. A ideia é essa. Vamos ver se eu vou conseguir, né? Que é tudo no teste mesmo. Então vou colocar em qualquer lugar. Que é a gaiola. Coloco qualquer tamanho que eu vou ajeitar mesmo. Então, coloco qualquer tamanho. Vou ali na gaiola. Vou na posição. Coloco 1, 2 e... 1, 2 não. Colocar 2. Colocar 2, 0 e 0. 2, 0, 0 tá bom. Então 1, 4 e 2. Colocar um 4 e 2. Que é o mesmo tamanho do outro. Acho que deu certo. Agora eu vou na largura. Deixar ali na largura. Tá 4. 4 e 2. Já ficou pequeno. Vou aumentar mais um pouco. 4, 4 e 8. Vamos ver se fica bom. 4, 4 e 8. Não, 8, 4, 4 quer dizer. Ficou um pouquinho maior. Vou diminuir, botar um 7. 7 ficou bom. OK, pronto. Agora eu vou e crio outra caixa. Que aí eu faço o famoso substract lá. Buraquinho, o famoso buraquinho. Então eu crio de qualquer jeito aqui. OK. 3, 1 e 0.
5, 4, não, 5, 2 e 10. 5, 2 e 2, melhor. E aí faço subtract. Subtract. Aí não, aqui. Deu ok, aí fez buraquinho. É uma gaiola de Faraday lá. Solução type, coloco eletrostático. Agora vou colocar os tipos de materiais. Cobre 1. Uma caixinha daquela. Botar a transparência já, né? Pra ver direitinho. A outra caixa. Cobre também. Bota a transparência. 0.5, dou um ok, dou um ok. E na caixa maior é Cooper e depois polietileno, né? Acho que a outra que uma é cobre e a outra polietileno. Pronto. Bota a região, né? E olha no vácuo, 50%. E agora só. Tá tudo certo, deixa eu ver. Botar as voltagens. Botar as voltagens. Uma 20. Tem que bater mais alto agora. Porque da vez passada ficou um pouco baixo. E coloco 0. É 0 mesmo? É. 0 mesmo. Dá um ok. Tá tudo certinho agora. O Emaxel 3D. Parâmetros. Matrix. Selecionar as duas voltagens. Damos ok. Tá com as voltagens. Agora eu vou em validação. Esqueci a análise de setup. Aqui análise. Análise setup. Dá um ok. No Maxel. Validação agora sim. Ok. E dou uma análise total. E aí, Cadu. Esse é o nosso Cadu 10, 13 e 33. Coloquei o número aleatório aí, mas K de Kylon e Du de Eduardo. Tá aqui no cantinho inferior direito aqui da tela. Quando tá fazendo a análise ali. E ali também mostra. Então selecionar a região, vou selecionar YZ dessa vez. Não, vou selecionar XY mesmo. Fields Overlays. Fields, e Magier. Dou um alvo Objects. E aí, pronto. Pode ver que a gaiola, ela fica meio que ali, os maiores vetores ali ficam estatizados ali entre uma parte e a outra. Então ela fica meio que travado ali, vamos assim dizer. Agora vou mudar e botar o polietileno. Dá um ok. Ok. Vou em Maxel 3D e dou uma análise. Foi? Foi. Ó.